Aí aqui a gente fica meio doido. É ao contrário. Olá! Hoje vamos falar um pouquinho de química. Essa aula de hoje a gente vai falar sobre cálculo de NOx. Mas antes da gente ver como que calcula o NOx, vamos fazer uma breve introdução sobre o que é o tal do NOx, né? Então, o número, que é o NOx, número de oxidação, é a carga de uma espécie química. Então, você tem lá quanto que é o magnésio, quanto que é o hidrogênio, então ele tem uma carga, tem um valor que é o NOx. O NOx, a gente tem as reações de redução e oxidação. A de redução ganha elétrons, aí aqui a gente fica meio doido. É ao contrário. Então, a gente ganha elétrons, né? Uma reação de redução ganha elétrons, porém diminui algebricamente o NOx. Então, ganha, mas diminui. É assim mesmo. E a oxidação perde elétrons, mas aumenta. Então, isso a gente vai ver nas reações o que acontece. Vamos trazer para o nosso dia a dia essas reações de oxidação e redução. Então, a primeira de oxidação, a gente vai ver uma reação de oxidação do ferro, de ferrugem, né? Então, quando você tem um ferro, que você tem um oxigênio incidindo nesse ferro, você vai ter um óxido de ferro. E isso é uma reação de oxidação. A reação de oxidação, como a gente viu lá no outro, a oxidação perde ou ganha elétrons? Ela perde elétrons. Então, aumenta o NOx. Aqui, ó, a gente tem esse ferro, a gente vai ver nas próximas regras, que esse ferro sozinho, ele tem um NOx zero. Quando ele está aqui, nessa composição, o NOx dele vai ser mais 2. Então, do zero para lá, ele sofreu oxidação, aumentou o NOx, né? Então, ele oxidou, ele perdeu elétrons, mas aumentou o NOx. Redução. Redução vai acontecer o quê? Ele vai ganhar elétrons e vai diminuir o NOx, certo? Então, essa redução, no nosso dia a dia, essa aqui é uma reação de combustão. O que é combustão? Quando queima, quando coloca fogo. Então, aqui a gente tem o CH4, que é um combustível fóssil. Então, o CH4, com a queima, ele precisa do oxigênio para queimar. Ele vai formar o CO2, que é o fogo, e vai sobrar água. Aqui o que está faltando, que a gente não está nesse conteúdo, está faltando a liberação do calor, que é uma reação exotérmica. Bom, então de redução, o que vai acontecer? Ele vai ganhar elétrons, mas vai diminuir o número do NOx. Então aqui ele está 0 e vai para menos 2. A partir daqui a gente vai ver as regras do NOx. As regras vão possibilitar que vocês calculem o NOx de cada conjunto dos elementos químicos ou das fórmulas químicas para conseguir definir se ele reduziu ou oxidou, tá bom? A gente tem 7 regras para poder trabalhar. Então vamos começar pela primeira. Então a primeira regra é que um átomo simples possui NOx zero. Então vamos lá. Então eu tenho um átomo aqui. Sempre quando ele está sozinho, o NOx dele é igual a zero. Essa é a primeira regra. Toda vez que vocês tiverem uma reação ou só um elemento, um NOx sozinho, simples, ele tem NOx zero. Valeu?
Então vamos lá para a segunda regra. A segunda regra é que um elemento que é um íon, o NOx é a carga do íon. Então, por exemplo, eu tenho um Ca mais 2, o NOx é mais 2. Então, essa é a segunda regra. Então, eu tenho um íon qualquer que ele vai ter carga, normalmente mais 1, mais 2, mais 3. A carga, o NOx vai ser a carga dele. A terceira regra, a gente vai mostrar a regra do hidrogênio, que é presente em muitos compostos, e do oxigênio. Então vamos ao hidrogênio. O hidrogênio sozinho segue a regra que a gente falou sobre elementos simples. Então, se o hidrogênio está sozinho, o NOx é 0. Se o hidrogênio está com algum outro elemento, o NOx fixo é mais 1. Tem uma exceção. Aqui ele está como um hidrogênio, por exemplo, de ácidos, né? Um ácido bromídrico, um ácido clorídrico. Mas o hidrogênio pode estar em função como um hidreto, por exemplo, um NaH. Aí ele vai ter o NOx de menos 1. Só que acontece estatisticamente, não vou falar que é exatamente 99%, né, porque eu posso estar errado, mas praticamente todas as aparições do hidrogênio nos elementos químicos, ele vai ser NOx fixo de mais 1. E só quando ele está em forma de hidreto que ele vai ser menos 1. Então, se você conseguir gravar que ele é mais 1, você já vai acertar quase 100% de todos os exercícios de NOx que você vai fazer. Então, o hidrogênio ele pode ter então 0 se ele for simples, como um elemento junto com uma substância química mais 1, e a única exceção em hidretos, quando ele está, no caso, presente como um ânion e não como um cátion, ele vai ser menos 1, tá bom? Agora, nessa terceira regra, a gente tem o oxigênio, que é outro elemento que aparece muito, é muito frequente nos elementos, nas substâncias químicas. Então, o oxigênio, ele tem carga fixa de menos 2. Mas, se ele for um elemento sozinho, né, que a gente acabou de ver, ele vai ser 0. O oxigênio também tem uma exceção. Quando ele tiver em peróxidos. Aí ele tem o NOx menos 1. Então o oxigênio pode ser 0 quando ele for um elemento sozinho, em peróxido menos 1, e a carga fixa, que é mais, vai aparecer mais, que é o que vocês vão usar mais, é menos 2. Então essas são cargas fixas, essas regras a gente tem que decorar, não tem como fugir. Então, para você fazer uma prova de Enem, de concurso, teu ensino médio, você tem que guardar. O hidrogênio, basicamente, ele é sempre mais 1, o oxigênio ele é sempre menos 2, certo? Na verdade, era terceira regra o hidrogênio, quarta regra o oxigênio e agora é a quinta regra.
Não interessa se é quinta, se é quarta, só para ficar organizado. Alguns átomos possuem carga fixa de acordo com a sua família na tabela periódica. Então vamos lá: 1A, 2A, 6A e 7A. Então 1A, metais alcalinos. 2A, metais alcalinos terrosos. 6A, calcogênios. E 7A, halogênios. Então, família 1A, todos eles vão ter carga fixa com NOx mais 1. Família 2A, alcalinos terrosos, todos têm carga fixa de mais 2. E o 6A, lembra? Calcogênios e halogênios. Os calcogênios têm carga menos 2 e os halogênios menos 1. Vamos ver quem são eles? A gente tem a nossa amiga aqui, nossa tabela periódica. Então aqui, ó, todo mundo que está na família 1A, olha aqui quem está no A. O hidrogênio, que a gente acabou de falar, que ele tem carga fixa mais 1. E mais um motivo, ele está na família 1A, todos eles têm. Então, se aparecer um elemento, um potássio, dentro de uma substância química, você já sabe que a carga dele, o NOx, é mais 1. O rubídio, o césio, o frâncio, o sódio, o lítio, todos eles, então, como estão na família 1A, que são dos alcalinos, eles têm NOx fixo mais 1. Os bonitos da família 2A, todos eles têm carga fixa mais 2, que é o berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário e o rádio. Que fácil, né? Ah, professor, então eu vou ter que decorar. Sim. Você vai ter que decorar que todos esses elementos têm mais 1, porque um exercício que a gente vai fazer daqui a pouco, eu vou deixar uns para vocês fazerem, tem uma fórmula química grande e está pedindo um elemento para você descobrir, o NOx. Isso é uma questão bem joia de vestibular. Aí se você sabe os fixos, você vai fazer um cálculo e vai descobrir qual que é aquele elemento que está sem NOx, que são os NOx variáveis. Esses que eu estou mostrando para vocês são os NOx fixos. Os NOx variáveis, de acordo com o elemento, ele pode ter NOx diferentes, que você vai ter que calcular. Mas tendo os fixos, você consegue calcular o que é variável. Aí o 6A e o 7A, aqui ó, o 6A, que são os calcogênios, que é, ó, olha aqui, ó, o oxigênio. A gente acabou de dizer que o oxigênio fixo é menos 2. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio e livermório. Então todos eles têm NOx fixo menos 2. Você não vai esquecer, porque você já sabe que o oxigênio é menos 2. Então todos que estão na fileira deles são menos 2. E na 7A, que é uma coluna bem importante, que tem o flúor, cloro, bromo, iodo, astato e tenecino. Todos eles têm NOx fixo menos 1. Então esses não tem como fugir. De tanto você fazer exercício, você vai decorar. Mas nesse momento, se você não decorou ainda, tá na hora. Coloca uma tabela periódica do lado da cama, no guarda-roupa, dentro da sua carteira. E vai olhando para esses. Família 1A, 2A, 6A e 7A são bem importantes. Pode ter uma pergunta no Enem, calcogênio é 6A ou 7A?
Então você já sabe que é 6A. E lembra que eu dei uma dica já em algum vídeo, mas eu vou voltar. Para você saber, mas eu confundo calcogênio e halogênio. 6 é menor que 7 e C é antes de H. Então, o 6A é calcogênio e o 7A é halogênio. Aí você nunca mais esquece. Tá? Então, esse tem os NOx fixos. Então, esse foi a nossa quinta regra. A gente tem mais duas. Valeu? Sempre tem uma bonita perto de vocês. Que quando a gente estuda química, de algum jeito, ela sempre vai ajudar. Linda, né? Agora vai ficar legal, porque agora a gente vai praticar as 5 regras com essa regra. Então, a sexta regra diz que a soma algébrica, viu que a gente tem que saber matemática para saber química, do NOx de todos, começou a ficar zoado essa letra. De todos os átomos em uma substância composta é igual a zero. Não tem nada a ver com aquilo que eu estou falando. Uma substância simples, sozinha ela é zero. Mas se você somar todas as substâncias, todos os átomos de uma substância, no final tem que dar zero. Por que você faz isso? Para conseguir achar aquele elemento que você não sabe, que tem NOx variável. Então, por exemplo, H2SO4. Isso aqui é bom de cair no vestibular. Aí eu te pergunto, qual o NOx do enxofre? Que é o S. Ele é NOx variável, ele tem vários NOx. Como que eu vou descobrir isso? Eu tenho aqui um hidrogênio e um oxigênio. NOx fixo, eu sei, hein? O hidrogênio é mais 1, o oxigênio é menos 2. Mas eu tenho 2 hidrogênios e 4 oxigênios, então eu tenho que fazer uma conta. Então, é 1 vezes 2 e menos 2 vezes 4. Então, aqui deu 2 positivo e aqui deu menos 8. Isso aqui tem que dar 0. Mais 2 menos 8 igual a 0. Mais pressão, né? Então, mais 2 com menos 8 para dar 0, eu preciso de mais 6, certo? Então, o NOx do enxofre, nesse caso, no H2SO4, que é um ácido sulfúrico, vai ser mais 6. Aí tem outras coisas que você pode descobrir, mas você já sabe, ó. Por exemplo, eu tenho um elemento. Isso é fácil, ó, ganhou uma questão do vestibular do Enem. Eu tenho um elemento que é HCl. HCl é um ácido clorídrico. Eu sei que o hidrogênio é mais 1. E eu sei quanto que é o cloro também. Onde é que está o cloro? Bonito! O cloro está aqui. Essa família é a 6A, essa é a 7A. O cloro, como é uma família 7A dos halogênios, ele é menos 1. Olha que lindo. 0. Mas se você esquecer quanto que é o cloro e sabe quanto que é o hidrogênio, você já descobre, né? Então é bem lindo esse. Essa regra é bem importante. A gente vai deixar uns exercícios, porque o objetivo dos NOx no final, em Enem, é você descobrir o NOx daquele elemento que você não tem. Que aí você consegue descobrir. Inclusive, se você tem uma reação e você precisa saber se ela é uma reação de redução ou de oxidação, você vai ter que calcular todos os NOx dos elementos que você não sabe. E aí, naquele momento, se perdeu, ganhou o elétron, você vai descobrir fazendo os NOx
dessas substâncias. A gente vai para a sétima regra, porém, 90% que a gente precisa saber estava na sexta, que é o quê? A soma de todos os elementos químicos dá zero, certo? Mas a sétima não deixa de ser importante, mas é só uma parte. Então a sétima regra diz que a soma algébrica, todos os átomos com carga, é a própria carga. Então, igual que a gente fez na sétima, mas na sexta a gente vai fazer na sétima assim. Então eu tenho a carga do íon, né? Se tiver um íon, então se eu tenho um elemento que ele tem a carga de um íon, em vez de ele somar zero, ele vai somar a carga. Vê se eu tenho um exemplo, ó. Eu tenho um SO4, 2-. Eu quero saber qual que é o NOx do enxofre agora. Eu sei o do oxigênio, lembra? O oxigênio é -2. Eu quero saber o do enxofre. No caso, como ele tem uma carga, a soma desses elementos, o NOx vai ter que dar -2. Então, quanto que é o X? Quanto que é o do enxofre? Eu tenho X menos 2, que é igual a -2. Mas vamos lembrar que o oxigênio são 4. Então, esse -2 eu vou multiplicar por 4, que vai ficar -8. X menos 8 igual a -2. Então, x é igual a -2, passa para lá, mais 8. X é igual a mais 6. Então, o enxofre, nesse caso, ele vai ser mais 6. Então, eu fiz a expressão mais a soma, em vez de ser 0, é -2. Se não tivesse essa carga, ia ser 0. Então, essa é a última regra, que é igual à sexta, que a soma de tudo tem que dar, mas aqui, como eu tenho carga, o total vai ter que ser -2, certo? Então, essa era a última regra. A partir daqui, vocês podem responder todos os exercícios. Então, como que é pedido isso? Simplesmente, você pode ser cobrado para saber o NOx de um elemento dentro de uma substância. Ou você vai receber uma reação e vai ter que dizer se aquela reação é de redução ou de oxidação. Como? Vai ter um elemento de um lado da flecha e do outro lado da flecha. Aí vai dizer assim, o elemento era tal e ficou quanto? Perdeu ou ganhou? Então, essa maneira que a gente é cobrado. Então, lá nos comentários, lá no final, eu vou deixar para vocês uns exercícios para vocês responderem se é uma reação de redução ou de oxidação. Igual a gente fez as primeiras de combustão de ferrugem, né? De óxido de ferro. Tá bom? Se vocês tiverem dúvida, alguma coisa não ficou clara ou querem fazer algum comentário, alguma pergunta ou sugerir algum tema, escreve lá nos comentários. Não esquece de seguir o tutor.